Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. A nossa conversa de hoje é sobre a melancolia, que é um dos capítulos que compõe a obra Conviver e Melhorar, onde Lourdes Caterine realiza alguns atendimentos. Mas antes de passarmos a conversa fraterna que ela teve com uma jovem e as orientações, vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que fala da melancolia, o espírito François de Geneve, dizendo no item 25: Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Imaginemos a cena. Estamos presos, fazemos todo esforço possível para nos libertarmos, gastamos nossas forças em vão, e quando percebemos que é inútil lutar, ficamos abatidos e caímos em desânimo. Qualquer pessoa desistiria de fazer maiores esforços quando percebe que não é possível a libertação. E nessa mensagem, a Françoise de Geneve nos fala da prisão do espírito ao corpo. O corpo que nos retém nesta encarnação, nesta experiência, para realizarmos o aprendizado necessário. Todos nós precisamos evoluir, mas nós não podemos ir adiante sem nos ajustar à nossa conduta diante da lei divina. Nós precisamos, por isso que o Espírito retorna. E, por vezes, torna-se necessário sair do círculo dos espíritos afins para aprender algumas lições ou reparar danos causados no passado. Eu preciso agora reencarnar num ambiente diferente daquele com quem eu me relaciono, com quem eu me sinto bem. Eu preciso agora ir reparar uma falta ali. Eu vou reencarnar, muitas vezes, num ambiente hostil. E aí, o que é que acontece? O espírito sente imensa saudade dos entes queridos, que ele teve que deixar temporariamente. E tudo que ele mais queria era se libertar daquela prisão, que é o corpo, que o mantém preso, mas isso é impossível. E aí ela chama de amargura essa vaga tristeza que se apodera por vezes de nossos corações e nos faz sentir a vida tão amarga, que é o que sente a jovem que procura Lourdes Caterine para um aconselhamento. Então vejamos o que ela diz. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Sinto uma tristeza profunda. Sou muito fraca e indefesa. Estou aqui para você solucionar meu conflito. Sentimentos depressivos envolvem-me repentinamente, tornando-me incapaz de vencer esse estado de alma. Evito a companhia de outras pessoas, pois estou dominada por um desespero insuportável. Por mais que use argumentos racionais e lógicos, permaneço sem condições de reverter esse quadro sombrio. Tenho tudo para ser feliz, mas, inafortunadamente, a ideia de suicídio não me sai da mente. Será que viver assim vale a pena? Esse é o questionamento que a jovem traz para a Lourdes Caterine. E agora a gente vai se deter um pouquinho na fala dela, porque realmente é importante para a gente como lidar com situações dessa forma, né? Entender a necessidade da irmã que está ali diante de nós, e até a nossa também, né? Então, a Lourdes Caterine inicia dizendo que tudo que nos acontece é uma mensagem da vida mais alta
tentando equilibrar nosso mundo interior. Então, nada nos acontece por acaso. A situação que a jovem está vivendo, na verdade, é uma tentativa da vida mais alta de equilibrar o mundo interior dela. Ela está num contexto que lhe adoece. E por que adoece? E a Lourdes diz: se desejamos sair do circuito do desespero e ir gradativamente resolvendo dificuldades e conflitos, comecemos por compreender que a nossa existência é controlada por uma fonte divina, perfeita e harmônica, cuja única intenção é somente a evolução das criaturas. Então, essa fonte jamais vai nos magoar, nos ferir, nos colocar em situações que não estejam de acordo com a minha necessidade. E aí ela diz: lembre-se, ninguém pode procurar nos outros um recado que está dentro de si. Aprendamos a ler essas mensagens impronunciáveis, porque elas são a chave da solução dos sofrimentos. Então, vamos lembrar que ela diz assim: eu vim aqui para você resolver meu problema. E ela diz claramente: ninguém pode buscar no outro um recado que está dentro de si. E eu lembrei daquela frase que tem lá no templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E a frase diz mais: se não achares dentro de ti aquilo que procuras, também não encontrarás fora. Então, a gente está sempre querendo que alguém resolva os nossos problemas e a gente não para pensar, para entender o que a vida está me oferecendo, que oportunidade é essa, por que eu estou vivendo esses quadros, né? E a Lourdes Caterino continua: as leis divinas estão em nossa consciência. Hoje você busca livrar-se da melancolia apegando-se às pessoas para que cuidem de você. Mas haverá um dia em que perceberá que a busca é ineficiente, pois essa pessoa terá que ser você mesma. Então, quem vive buscando resposta, solução nos outros, vai cansar. Um dia vai ter que entender que depende dela. É ela que precisa entender o porquê da dor, do sofrimento, do que está vindo, do que precisa ser feito. Não se faça de fraca e impotente. Retire de seus olhos a angústia e a aflição. Você pode transformar esse processo doloroso em fator saudável de crescimento e progresso. Então, a Lourdes aqui, ela está sendo cirúrgica, vamos dizer assim. Ela não está marciando, ela está falando verdadeiramente. Não se faça de fraca e de impotente. É claro que a gente não vai falar com presunção de maneira nenhuma, mas que a pessoa possa entender que nenhum de nós é tão fraco e impotente ao ponto de não poder resolver as nossas questões. Deus não seria justo se nos colocasse com um fardo maior do que o que a gente pode carregar. Então, nós podemos, sim, porque nós estamos aqui para o nosso progresso moral, para o nosso crescimento espiritual, e os quadros que nos visitam são os quadros criados por nós. Continua. Você gostaria de ser poupada dessa dor aflitiva imediatamente, mas não pode esquecer de que ela é o resultado de atitudes negativas do passado que você mesmo criou. Não, eu não quero isso na minha vida. Mas por que está vindo? Eu criei isso no passado. Essa foi a minha semeadura do passado. E agora é hora da colheita. Então, não há como retirar isso imediatamente. Não há como eu chegar num centro espírita e dizer: está aí a minha dor, resolva por mim, estou indo embora. De maneira nenhuma. Nós vamos ter que aprender com essas nossas atitudes negativas a reconstruir o nosso caminho. Somente através de crescente conscientização de suas concepções errôneas ou de falsas soluções é que poderá atingir o entendimento exato de seu sistema de causa e efeito. Então, quando eu entender as atitudes erradas que eu tive, as falsas soluções que eu busquei, tudo mais, é que eu vou ter um entendimento exato do que eu estou vivendo, dessa lei de causa e efeito. Por que o efeito está vindo? Porque teve uma causa.
Não basta mudar um mau comportamento irrefletidamente. É preciso mudar a causa que provoca esse comportamento. Apenas assim poderá efetuar uma autêntica mudança. Nós não podemos maquiar uma situação e dizer, não, eu não vou mais sentir essa dor, hoje em dia está apagado da minha vida. Sem compreender a causa que provocou, sem ter uma mudança no meu comportamento, não tem como. Não vou conseguir efetuar essa autêntica mudança. E a Lourdes diz, de início, não espere satisfação e felicidade imediatas, porque os efeitos negativos vão continuar cruzando o seu caminho, resultado de anos vividos entre padrões inadequados. Então, quanto tempo levou de semeadura? Essa colheita está aí. E eu vou ter que, durante a minha trajetória, ir colhendo. Eu costumo muito de usar a figura das rosas e dos espinhos. Se a minha semeadura do passado foi espinhos, agora eu tenho muitos espinhos para colher. Vou ter que colher um por um. E enquanto eu estou colhendo, dores, sofrimentos, dificuldades, amarguras. Mas se enquanto eu for colhendo esses espinhos, eu for plantando rosas, uma hora esses espinhos vão acabar. E aí começa a minha semeadura de rosas. Por isso que ela diz que não espere satisfação imediata, nem felicidade imediata. Quanto tempo a gente semeou? Agora é hora da colheita. No entanto, quando descobrir esses padrões e começar a modificá-los de maneira gradativa, automaticamente terá início a redução das sensações desagradáveis e aflitivas que você experimenta. Aquelas coisas que eu acabei de falar. Quando eu começo a plantar rosas, o meu sentimento é outro, o meu pensamento é outro, o meu desejo é outro, é um outro padrão, não é mais aquele do passado. Então, de maneira gradativa, vai acontecendo uma redução dessas sensações desagradáveis e aflitivas que eu estou experimentando. Por isso que é necessário conversar. A alma, na agonia moral, é semelhante a um pássaro de asa partida. Quer voar, mas não consegue. Só com o tempo ele se equilibra. Aí, então, pode alçar voo perfeitamente. Precisa-se de tempo. E aí ela fala em suicídio. Da ideia do suicídio não sair da sua mente. E a Lúcia Caterino fala aqui, a imensa decepção dos suicidas é perceber no além que não podem fugir de si mesmos. Problemas são considerados desafios da vida, promovendo o desenvolvimento interior. Então, nós estamos, a todo instante, dentro da doutrina espírita, alertando sobre essa conduta de autodestruição, porque ela não vai resolver os nossos problemas, muito ao contrário, ela vai nos colocar em situações de muitas dificuldades, de muita dor e de muito sofrimento, quando só dependia de nós uma atitude no campo do bem, de melhoria, de transformação. E aí a Lourdes diz, a autodestruição, além de inútil, intensifica a dor já existente, por interferir no processo natural da existência terrena. Então, você vai interferir no processo natural da sua existência, pois se prepare, porque a dor vai intensificar. Vai ser muito maior do que a dor vivida aqui na carne. E no mundo espiritual, a extensão disso não há como medir. Todos temos uma tendência de culpar o mundo por nossas ações, comportamentos, emoções e sentimentos inadequados. Justificamos nosso desalento acusando indiscriminadamente. Mas é preciso assumirmos plena responsabilidade por tudo que está acontecendo em nossa vida. Então, quando eu estou só culpando o mundo, as pessoas ao redor, eu não estou me enxergando, eu não estou prestando atenção em mim, eu não estou questionando as minhas atitudes, os meus feitos, de maneira nenhuma. Eu só estou vendo o exterior em torno de mim e não estou olhando para dentro de mim mesmo. Eu não estou assumindo nenhuma responsabilidade pelo que está acontecendo comigo nessa vida. E nós devemos reconhecer honestamente, diz Lúcia Caterine, que está em nós a fonte que determina e controla nossas ações e reações.
E é uma verdade. Nós só agimos e reagimos como queremos. Ninguém nos obriga a nada. Às vezes a gente diz, eu fiz porque fui obrigada. Não, eu escolhi agir dessa forma. Porque quando eu não quero, não há quem me faça agir diferente. Somos responsáveis tanto pela nossa felicidade quanto pela nossa infelicidade. Então, não vamos dizer, eu busquei ser feliz, a infelicidade alguém me trouxe. Não, nós somos responsáveis. Perceba que você nutre uma falsa crença de que está totalmente indefesa e espera que alguém ou o destino lhe traga uma milagrosa alegria. Acima de tudo, acredite, nenhuma destinação cruel está vitimizando sua existência. Percebem quanto ela é verdadeira? Não tem paninhos frios, não, nem quentes. Ela diz claramente. Você está nutrindo uma falsa crença de que é totalmente indefesa e que alguém vai resolver por você o seu destino. Que alguém vai trazer um milagre, uma alegria. Isso não existe. Nenhuma destinação cruel está vitimando sua existência. Nenhum de nós encarnou aqui na Terra para sofrer, para dificuldades. Não, o sofrimento e a dificuldade é a nossa rebeldia diante da vida, daquilo que nos é apresentado. E a gente reluta, e a gente não aceita, e a gente não quer se melhorar, e a gente não quer se transformar, e a gente não quer essa vida. A gente queria aquela vida onde a gente dizia que tinha livre-arbítrio e fazia o que bem entendia. Sem se esquecer, ou sem lembrar, que existe uma responsabilidade muito grande por trás das nossas atitudes. Então, depende essencialmente de você, o seu bem-estar, de seus esforços, de sua vontade de mudar, de sua autoconfiança e de um novo senso de força em sua vida interior. Veja que ela coloca toda a responsabilidade naquela criaturinha, em nós. Nós somos. Além disso, a compreensão espírita, acrescida da criação de uma nova visão interior, poderá gerar toda a satisfação que sua alma anseia, anulando os velhos pensamentos destrutivos que você nutria inadvertidamente. Então, tem a compreensão espírita? Temos. E aí, qual é a nossa visão interior? Já voltamos os olhos para dentro de nós mesmos? Porque quando a gente juntar essa compreensão espírita de tudo que eu aprendo e aplicar em mim, na minha vida interior, aí sim, eu vou ter satisfação. A minha alma vai estar eliminando esses pensamentos destrutivos. Eu vou ter uma visão positiva da vida, gratidão a Deus por tudo. Então, ela diz, melhore seu íntimo. Essa é a maneira mais eficiente de ser feliz. Podemos destruir o corpo, mas não temos o poder de acabar com a vida. Isso a gente já sabe na doutrina espírita. O corpo, a vestimenta, essa pode ser destruída a qualquer momento. Mas a vida, nós somos criados para a eternidade. Deus assim nos criou. Então, quem faz a sua parte e deposita nas mãos de Deus todas as suas dificuldades, alcança a tão almejada tranquilidade. Continuando a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito François de Geneve nos diz: acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis nesse mundo. Quer dizer, todos nós queremos ser felizes, um mundo melhor, todo mundo quer, mas aqui ainda não. Justamente pela bagagem que trazemos do passado, de muitas coisas para modificar, para transformar, para melhorar, para aprender. E não esqueçamos que nós estamos no mundo de expiação e prova, onde o mal predomina. Então, é um mundo compatível com as nossas necessidades. Ninguém encarna aqui porque é espírito perfeito, puro e bom, não. Todos que estão aqui estão aprendendo, fazendo aí um trabalho de melhoria e de transformação moral, de aprendizado espiritual, para conquistas maiores. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou.
todos nós estamos aqui realizando as nossas provas terrenas, mas com esse compromisso com a família, com a sociedade, com os nossos deveres. Então, se no curso dessa prova, nos diz o Evangelho, no cumprimento dessa tarefa, virmos a tombar sobre os cuidados, as inquietações e os pesares, nós precisamos ser fortes e corajosos para suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzi-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Então, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Tudo que a gente está vivendo é curta duração. E lembra que eu falei no início de que a amargura, a melancolia, a tristeza está ligada ao fato da gente ter se desgarrado, muitas vezes, dos nossos entes queridos, para ir ali resolver uma questão nessa encarnação? Pois é. O Evangelho nos diz que, cumprida a nossa tarefa, a nossa missão, nós vamos voltar para nos reencontrar, nos alegrarmos por estar de volta ao nosso grupo familiar, assim como eles também nos abraçarão felizes, porque nós vencemos a prova. E aí nós estaremos libertos dessa prisão do corpo que nos reteve nessa experiência. Tem aqui uma parábola da fonte da amargura que eu trouxe para a gente finalizar. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Conta-se que em uma pequena aldeia havia uma fonte de águas cristalinas da qual todos bebiam. Diziam os antigos que aquela água revelava o estado da alma de quem dela se aproximava. Os corações agradecidos encontravam uma água fresca e doce. Os que cultivavam esperança sentiam nela um vigor renovador. Mas os que alimentavam a amargura provavam um gosto tão amargo que acreditavam que a fonte estivesse envenenada. Um homem conhecido por reclamar de tudo foi até a fonte. E ao beber, cuspiu a água imediatamente. Esta fonte está estragada, gritou, não serve para ninguém. Os moradores intrigados aproximaram-se. Um idoso bebeu e sorriu. Está tão puro quanto sempre esteve. Mamãe ofereceu água ao filho, que a bebeu com alegria. É a melhor água da aldeia. Inconformado, o homem procurou um velho jardineiro que vivia nas montanhas. Como todos conseguem beber dessa água se ela é tão amarga? O jardineiro respondeu: a fonte apenas devolve o sabor que encontra no coração de quem a procura. Sem compreender, o homem insistiu: então a culpa é minha? O velho sorriu serenamente. Não se trata de culpa, mas de escolha. A amargura nasce quando transformamos nossas feridas em morada. A dor visita todos. A amargura permanece apenas onde encontra abrigo. Durante muitos dias, o homem refletiu sobre aquelas palavras. Começou a agradecer pelas pequenas alegrias, pediu perdão a quem estava ofendendo ou quem havia ofendido, perdoou antigas mágoas e passou a ajudar os necessitados sem esperar reconhecimento. Meses depois, ele voltou à fonte. Abaixou-se, levou a água aos lábios e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um sabor leve e doce. Com lágrimas nos olhos, compreendeu que a fonte nunca havia mudado. Quem havia mudado era ele. Desde então, sempre que alguém dizia que a água estava amarga, ele apenas respondia: antes de culpar a fonte da vida, observe o que tem alimentado dentro de si. O que estamos alimentando dentro de nós? A parábola nos convida a refletirmos sobre o perdão, a renovação íntima e a transformação moral. O amor adoça o que a mágoa torna insuportável. E o perdão purifica a água que parecia impossível de beber. Pensemos sobre isso. Na visão espírita, a amargura costuma ser entendida como consequência do apego à dor, ao ressentimento ou às expectativas frustradas.
Ela não é um destino, mas um estado transitório do espírito. O Evangelho convida ao perdão, à resignação ativa e à confiança em Deus como caminhos para transformar o amargor em aprendizado e paz. Uma boa semana e até o próximo programa.